Bom dia, pessoal. Bom dia não, para mim é boa tarde, mas eu não sei que hora que vocês vão assistir, então é bom dia, boa tarde, boa noite. Salve Maria. Eu tô gravando, hoje é dia 9, é sábado. Tô gravando a de hoje mesmo. Tá bom que seria o nossa catequese de hoje. E amanhã, dia 10, é o dia das mães. Então, se você está assistindo hoje, sábado, você já deu, até está na expectativa. Amanhã, hein? Dá Feliz Dia das Mamães, tá bom? Para as nossas madrinhas de batismo também dá bom dia, porque elas são ou deveriam ser as mães que nos conduzem para a igreja. Às vezes, quando a mamãe ou o papai estão meio esquecidos, força a mamãe e o papai a levar para a igreja. Essa é a função número 1 do padrinho e da madrinha, tá? E também, já pertinho do dia da Nossa Senhora de Fátima, que vai ser dia 13, também é dia da Mãe das Mães, tá bom? Então, amanhã rezar aquela Ave Maria e participar da missa com mais fé, com mais vontade, tá bom? Então, para começar, vamos louvar a nossa mãe, cantando para ela, para a maior glória de nosso Senhor, cantando, rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoalzinho, então, hoje é o dia da nossa catequese de número 9. Ah, e só uma pergunta. Vocês estão fazendo os exercícios? É bom fazer os exercícios, tá? Que tem após cada capítulo, para poder ficar mais na memória tudo que a gente aprende aqui, tá bom? Então, nosso encontro de número 9 é aqui, ó. Os 3 primeiros mandamentos. O amor de Deus como fonte de felicidade. Como eu tinha falado no outro vídeo, os mandamentos eles foram colocados para nós em 2 tábuas, tá? Primeira tábua, que é o que a gente vai ler hoje, que são os mandamentos referentes a como nos portar, de certa maneira falando, com Deus, e os outros para com o próximo, tá? Então, os mandamentos para Deus e os mandamentos para o próximo. Então, a gente vai estudar isso aqui hoje, que é os mandamentos para com o nosso Senhor. Tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui já para tirar o bichinho. O bichinho do ran-ran. Se a gente for pegar os 10 mandamentos, segundo o que está aqui no Antigo Testamento, eles vão estar um pouco diferentes. Porque, por exemplo, no terceiro mandamento, guardar, a gente está aqui escrito para nós, guardar domingos e festas santas, tá? Como Páscoa, por exemplo, a Páscoa, que seria, no nosso caso, agora, né, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus, e, por exemplo, o Natal, que é coisa que eles não tinham na época, né? E por que foi modificado? Quando Deus dá os mandamentos, ele dá um dia para poder descansar, que é o 7º dia. E já vai ter a modificação depois de Jesus, que vai se tornar o primeiro dia, o dia do Senhor, segundo a própria Bíblia, sei lá, até mesmo em Apocalipse fala, o dia do Senhor, que era um domingo. Então, quem que dá isso daqui para a gente? Quem que dá a interpretação correta? A igreja. Ou seja, os bispos entram em um consenso, em um concílio, em uma concordância e fazem para nós toda a nossa doutrina, como nós devemos interpretar, porque foi assim que Jesus colocou desde o começo. Quando, por exemplo, ele explicava algumas parábolas apenas para os apóstolos, para apenas eles saberem, para eles darem um entendimento depois. E hoje eu vou usar mais aqui do que o nosso livreto, o Catecismo da Igreja, tá? O Catecismo, ele é o resumo da nossa doutrina.
Um resumo, ou seja, quando tiver com dúvida, pode pesquisar aqui. Pode perguntar para o padre, deve, porque esse livro aqui, na verdade, foi feito para os padres, tá? Apesar de que tem um desses, um catecismo, um anterior um pouquinho a esse, que é o... Depois, se vocês quiserem pedir para o papai e para a mamãe comprar, é o Catecismo de São Pio X. Ele é menor, bem menor do que esse daqui, porque ele é para as famílias. Lá tem pergunta e resposta. O que é pecado? Tá lá, tá a resposta. O que é pecado mortal? Lá tá a resposta. Então é algo um pouco mais simples, tá bom? Então eu vou usar ele para poder explicar o daqui, tá? Então, por que foi interpretado melhor? Os mandamentos estão diferentes do que vai estar no capítulo 20 de Êxodo. Vai estar, se vocês lerem aqui, vai estar diferente do que está aqui no nosso livrinho no 8, aqueles 10 mandamentos. Eita. É porque a igreja, os nossos bispos, tá? O colegiado não é o magistério da igreja, interpretou da maneira mais correta para nós, tá? Então vamos lá. Mandamento número 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? Não é quando ele é o único, mas ele é o fim último. Ele é o último fim. Por exemplo, se eu pego um ônibus para ir lá para Lapa, o ônibus, ele depende de onde ele vem. Vamos supor aqui, ali na Raimundo passa um ônibus que ele vem lá de... Eu não lembro mais o número dele. Eu acho que não é 9023, é outro número. Ele vem lá de Perus e ele vai até Lapa. Aí ele vem de Perus, ele passa pelo Jardim Rincão, ele passa ali pelo Cantagalo, ele vai passar por Pirituba, até o fim último dele chegar lá na Lapa, tá? Então, o nosso fim em tudo deve ser ele. Aí por que eu estou falando isso? A gente não ama nossa mamãe e nosso papai? Ama. Só que o amor que eu dou a eles não é o último amor, não é a finalidade última do amor. O amor último é Deus. Então, por exemplo, quando eu obedeço o papai e a mamãe, é para, no final das contas, obedecer final a Deus. Quando eu amo o papai e a mamãe já aqui na Terra é uma representação do que vai ser a Deus lá no céu. Entendeu? Então, é essa a linha de raciocínio. Então, quando a gente ama nosso papai e nossa mamãe, a gente não deixa de amar o nosso Senhor. A gente, na verdade, vai acabar amando ainda mais. Tá? Porque a gente vai reconhecer a bondade e o amor de nosso Senhor para conosco, nos dando o papai e a mamãe. Então, há uma diferença no amor. O amor que eu devoto a Nossa Senhora não tem nada a ver com o amor que é só para Ele. E como que nós chamamos esse amor? Nós chamamos ele... Tio amiguinho. O pessoal chegou aqui. Nós chamamos este amor de adoração. A adoração, ela é dada apenas a Deus, tá bom? E é diferente do amor em que nós damos a Nossa Senhora, que não é adoração. Existem dois tipos de culto, né, na igreja. O culto de adoração e o culto de dulia, que é veneração, que é um amor muito grande. Então existe, é um pouquinho chatinho de eu falar isso para vocês agora, a única parte chata, depois vai ficar um pouco mais legal, tá? Então latria, que é a mesma coisa que adoração, e dulia, que é a mesma coisa que um amor muito grande, que é veneração. Latria é somente a Deus esse culto, tá? Que nós damos, que é a adoração. E o dulia é aos santos e anjos. No meio do caminho aqui, existe o hiperdulia, que é a Nossa Senhora, que é uma veneração muito intensa, muito maior do que todos os santos e anjos. É somente a ela. Um pouco abaixo dela, nós temos aqui
nós temos aqui São José. São José seria superdulia, tá? Superveneração, e a Nossa Senhora hiperveneração, e somente a Deus a latria, tá bom? Por que que para eles dois, deixa eu deixar até aqui, por que que para eles dois, para Nossa Senhora e para o São José, é dado uma veneração diferente? Porque eles tiveram, por vontade de Deus, o desígnio, né? Eles foram dignificados a serem pais de Nosso Senhor. São José, pai adotivo, Nossa Senhora, mãe da humanidade, mãe carnal mesmo de Deus, tá bom? Então vamos lá, então vamos voltar para o foco. A adoração. O que é a adoração? Que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas. No catecismo aqui, no número 2096, fala: a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus. Como Deus. Nossa Senhora, ela não é Deus, ela é criatura, ela foi criada por Deus. Só que das criaturas foi a mais perfeita, porque ela receberia dentro da barriguinha dela, dentro do ventre, a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ela devia ser a mais perfeita de todas. Tá? Isso daí, gente, é dogma de fé, ou seja, é a fé que a igreja professa e é também o que todo católico acredita, porque acreditamos no que os apóstolos acreditavam e no que a igreja acredita. Então a igreja acredita, por mais que naquele momento eu não entenda, mas eu devo, como católico, acreditar e buscar logo em seguida o entendimento daquilo, porque a razão, ela ilumina a fé. Quando eu entendo, eu tenho ainda mais fé. Mas se a igreja está falando, a gente tem que acreditar em primeiro momento. Depois a gente vai querer saber o porquê, tá bom? Então vamos lá. Reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e dono de tudo o que existe. O amor infinito não tem fim, ele não tem começo e não tem fim, tá? E misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto de latria, adoração. Tá? Isso está no Evangelho de São Lucas. Adorar a Deus é no respeito e na submissão, ou seja, obedecendo a tudo, sendo submisso, sendo totalmente entregue à vontade de Deus, do Senhor. A submissão absoluta, reconhecer o nada que nós somos, a qual não existe a não ser por Deus. Ou seja, a gente vai reconhecer que se não fosse Deus nos criar, nós não estaríamos aqui. Não teria absolutamente nada. Eu não teria água para beber, eu não teria ar para respirar. Eu reconheço que é Deus quem fez, Ele que na sua bondade, no seu amor, Ele que criou todas as coisas. Se Ele não tivesse criado, nós não estaríamos aqui. Ninguém. Porque Deus, Ele é completo, Ele é pleno, Ele é todo maravilhoso nele sozinho. Ele não precisa de nada. Ele sozinho, Ele já é completo. Mas o amor dele é tão grande, que transborda, o amor dele é tão grande que sai dele próprio. Ele que não tem fim, esse amor é tão grande que consegue vazar para fora. É como se fosse assim. Imagina um bolo que a mamãe vai fazer. Aí esse bolo, a forma do bolo, imagina que isso aqui é uma forma, fazer aqueles bolos de caneca. Só que imagina que essa forma, ela não tem esse fim aqui, ó. A borda aqui da caneca não tem, para Deus não existe. Imagina que Deus é a forma. Ele não tem fim e não tem começo. Só que o amor dele é tão grande, que o conteúdo desse bolo, essa massa de bolo aqui, ela cresce tanto que ela encontra um jeito de transbordar dessa caneca. E nesse transbordamento, aí é que é a nossa criação, tá bom? Então, deu para entender? Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam. Eu fiquei com dúvida no que é ainda, tá? Me fala. E aí tem outra parte aqui, bem interessante, que a gente vai lembrar de Nossa Senhora.
Adorar a Deus já é no número 2097 do Catecismo, tá, gente? Tá até, eu vou até mostrar aqui, tá? Então, no Catecismo tem aqui, até grifei. É bem importante vocês grifarem, pegarem, aprender a pegar caneta e marcar os pontos em que vocês mais consideram importantes, e até mesmo a Bíblia, tá? A minha Bíblia que está aqui embaixo aqui, ela está toda marcada dos pontos mais importantes, tá bom? É bem legal fazer isso, pode fazer, não é errado fazer isso na Bíblia, só mostra que vocês estão estudando, tá bom? Então vamos lá. Adorar a Deus é como Maria no Magnificat. Magnificat a gente vai estudar depois, tá? É um canto que Nossa Senhora faz a Deus, depois que ela vai visitar a Santa Isabel com o menino Jesus em seu ventre, tá? É como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem do fechamento em si próprio, da escravidão, do pecado e da idolatria do mundo. Então, quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, eu não vou falar assim, eu não consigo ficar sem tal coisa, eu não consigo viver sem meu celular, por exemplo. Eu não consigo viver sem meu carro. Eu não consigo viver sem tal brinquedo. Não! Aquela coisa é uma coisa. Aquilo serve a gente, não a gente serve ele. Nós servimos a Deus e não as coisas, tá? Então, quando a gente reconhece que ele é o maior e fazemos isso na nossa vida, né? Fazemos com que isso faça parte da nossa vida, isso é adoração, tá bom? Agora vamos lá para o mandamento número 2. Não falar seu santo nome em vão. Não falar seu santo nome em vão. Aqui, não... cadê você? Aqui. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus. Isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo e da Virgem Maria, também de todos os santos. Porque os santos são aqueles que estão em altíssima amizade com Deus. E esses, a igreja já já atesta que estão no céu, intercedendo por nós e conseguindo favores muito altos para nós, porque eles são amigos de Jesus já, amigos de Deus. Isso está aqui no Catecismo, no número 2146. Tá bom? Então, não a igreja, o segundo mandamento, proíbe o uso do nome de Deus em vão. Exemplos de como usar o nome de Deus em vão. A blasfêmia é usar o nome santo de Deus em vão. Consiste em proferir contra Deus, contra a Virgem Maria, contra São José e todos os santos e anjos, tanto exterior, tanto falando com a boca, para que os outros ouçam, ou interiormente, na verdade está ao contrário aqui, tá? Interior ou exteriormente, tanto na cabeça quanto falando da boca para fora mesmo. Palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com respeito, ou seja, faltar com respeito sabendo que está faltando com respeito, e abusar do nome de Deus, ficar usando o nome de Deus para besteira, entendeu? Esse desafio aqui, se Deus existe mesmo, que ele faça tal coisa. Isso é uma blasfêmia, como lá fizeram com Jesus na cruz. Se tu és filho de Deus mesmo, desce da cruz que aí acreditaremos em ti. Estava desafiando. Como o demônio quis que Jesus desafiasse. Se tu, quando levou ele para o alto lá de um penhasco, se não me engano, não lembro agora que parte, onde foi, que ele falou, se tu te atira daqui de cima, que os anjos virão e pegarão você para que teu pé não se machuque nas pedras, como diz a Escritura. E Jesus falou, não desafiarás o Senhor teu Deus, como diz a própria palavra de Deus, uma própria Bíblia que contém a palavra de Deus. Aí tem Jesus aqui, ó. Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Não jurarás falso, mas, e aí prestar muita atenção, hein, gente? Vamos lá. Mas cumprirá
os teus juramentos feitos em nome do Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum, não jure. Seja o vosso sim, sim, o seu não, não. Então, se você falou para uma pessoa sim, não tem que falar, eu juro que é verdade. Tem que falar, é verdade. Acabou. Ah, é mentira. Se você falou assim, não, isso daí é falso, é mentira. Não, eu prometo que é mentira, coisa do tipo assim, eu prometo, eu confirmo. Não, é não, é não. Vocês têm que ter, isso denota, isso demonstra firmeza de caráter que nós temos. E cristão tem que ter firmeza de caráter, tá? Deixa eu ver se tem outra parte que eu marquei aqui. Não, então tem algumas outras partes aqui, mas eu não marquei porque não compensa tanto, tá? Esse daqui é um pouco mais simples, tá? Não, é isso mesmo. Então, vocês entenderam como é que é? Não pode fazer brincadeiras tolas com o nome de Deus, não usar o nome de Deus para coisas que não são santas, porque o nome de Deus é santo, tá bom? Então aquela coisa lá, não, olha, eu juro por Deus, tal coisa. Não, a gente não pode usar ele como testemunho de qualquer coisa, como nosso testemunho. O nosso caráter, ele tem que ser o nosso testemunho para o que a gente fala. E não ficar para qualquer coisa, chamando Deus para testemunhar a nosso favor. Tá? Esse aqui também é um detalhe que eu tinha visto aqui, esqueci até de grifar. Agora vamos lá para o... Vamos para o terceiro, guardar domingos e dia de festa. Vamos lá. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Salmo 117, versículo 24. Nosso Senhor, quando fez os dias, ele fez os dias todos para ele, todos os dias são para Deus. Só que o dia que Deus fez com maior graça foi o dia que nós nos alegremos mais, que é o do domingo. Deus tinha dado o sábado para os judeus como uma forma de aliança da salvação que ele tinha feito para com eles no Egito. Fato, tem toda a explicação de que o sábado Deus tinha pedido para poder ser guardado. Porém, o sábado ele não era mais um dia de descanso, um dia de louvar a Deus, era um dia para poder apenas ser uma regra. Então não se tinha mais louvor, não se tinha mais adoração. Acontecia casos das pessoas estarem passando necessidade nas sinagogas, nas ruas das cidades, e as pessoas não ajudarem porque era dia de guarda, não podia trabalhar. E Jesus ele fazia milagres no dia de sábado para poder mostrar que o sábado é de Deus e não Deus é do sábado. Entenderam? Então era um dia de descanso, um dia para ser consagrado a Deus, mas não se consagrava da boca para fora, mas verdadeiramente não. E aí a gente tem uma mudança, Nosso Senhor ele muda esse sábado para domingo, e é bem fácil de verificar isso. Sexta-feira, Nosso Senhor ele entrega a sua vida para nos salvar da morte eterna. Então, imagina lá, todos os apóstolos. Eles estavam em pranto durante a sexta. Deus tinha morrido e eles achavam que todas as promessas de Deus que ele iria retornar, que ele iria salvar o povo, tudo tinha sido em vão. E aí ele está morto numa cruz que era o símbolo de maior desgraça para os judeus, vergonha e loucura para os gregos e romanos. Aí ele está morto. Aí morreu às 3 horas da tarde. Passa o resto da sexta, sábado. O pessoal acorda, todo mundo pranteando, sem saber o que fazer, com medo de morrer, e o Senhor morto no sábado. Eles guardando o sábado, mas o Senhor morto. Aqueles que eles viram que era o próprio Deus encarnado, morto. Quando chega no primeiro dia novamente,
no primeiro dia da semana, que é o domingo, tá? O 7º dia é o sábado. O que acontece? No primeiro dia, Deus ressuscita. Ele ressurge dos mortos em carne e osso, em vida plena. E aqueles apóstolos todos, seguidores todos de Jesus, que estavam todos ali tristes, se alegram porque a vida é renovada e eles ganham nova esperança. E o primeiro dia é entregue para Deus. Como sempre na Bíblia, tudo que é o primeiro, que é o mais importante, se entrega a Deus. O primeiro dia é entregue a Deus. É consagrado ao Senhor, porque é nesse dia em que o povo se alegra novamente, porque estava triste por conta da sexta-feira. E por isso que o domingo é importantíssima, a missa de domingo, também porque a gente relembra a sexta, o sábado e o domingo. Então, todos os domingos são pequenas Páscoas, chamadas também de Pascuela, tá bom, gente? Pascuela quer dizer pequena Páscoa. Então, tem todo esse sentido da gente consagrar novamente o primeiro dia. E também a igreja conta como não na ressurreição de Jesus, ao mesmo tempo que o domingo é o primeiro dia da semana, ele também é o 8º, já não vira mais o 7º, por isso de oitava de Páscoa. É o 8º dia da semana. A igreja ela conta como isso, como estendendo aquela dor e se tornando o 8. E o 8, ele para a igreja é o número que representa a ressurreição do Senhor, tá? Então aí é que tá, é esse o sentido. Eu já expliquei basicamente o que eu vou ler aqui. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, como Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 2. Mas também tem uma passagem em Apocalipse que diz exatamente a mesma coisa, tá? Como primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Ele faz novas todas as coisas. Quando ele ressuscita, ele nos refaz de certa maneira, é como se ele estivesse refazendo a criação na ressurreição, tornando-nos novas criaturas, tá? O mandamento, agora isso daqui que eu acabei de falar para vocês é no 2174, Catecismo da Igreja Católica, 2174. E no 2180 fala da obrigação do domingo, tá? O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festa de preceito ou festas santas. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Então a gente tem como é obrigatório participar dali, porque são os dias consagrados ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então eu acho que já foi os 3, tá? Por favor, se tiverem perguntas, manda lá no grupo. Pode mandar por áudio, pode mandar escrito, não tem problema, manda. De 2 uma, ou vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, ou se não, vocês estão com vergonha de perguntar. E eu acho que eu não estou explicando tão bem assim, não. Então faz uma pergunta lá, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá, não tem problema, que aí eu já respondo assim que possível. No WhatsApp acaba sendo mais fácil de responder até do que por aqui, tá bom? Então, para a gente encerrar, vamos rezar agora para o nosso anjo da guarda, que por intercessão de nossa mãe, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São José, que é o protetor de toda a Igreja, nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, bom final de semana para quem for assistir durante o final de semana.
Para quem não for, boa semana e feliz Dia das Mães para todas as mães e madrinhas também. E feliz Dia das Mães para nossa mãe, a mãe de todos nós, a Santíssima Virgem Maria. Salve Maria Imaculada. Tchau, grande abraço.